Olá a todos, bem-vindos ao meu canal do YouTube. O meu nome é Patrícia Monteiro. Hoje vamos falar sobre quais são as principais diferenças entre um baralho de tarô e um oráculo. A meu ver, é claro. Então, a grande diferença entre um baralho de tarô e um oráculo é a estrutura, ok? O baralho de tarô tem uma estrutura fixa. Tem 22 arcanos maiores, que são as cartas com as aprendizagens mais dominantes e mais fortes que nós iremos enfrentar ao longo da vida. E depois tem 56 outras cartas, que alguns consideram essas 56 os arcanos menores. Outros consideram apenas 40 os arcanos menores, que vão do número 1 até ao número 10 de todos dos 4 naipes. Paus, ouros, copas e... Paus, ouros, copas e... Paus, ouros... Ai, ganda branca! Espadas, ok. Paus, ouros, copas e espadas, ok. As 40. E as restantes 16 destas 56 são as figuras da corte. Também paus, ouros, copas e espadas. As mais conhecidas são pajem, cavaleiro, rainha e rei, ok? Portanto, 22 arcanos maiores e depois ou 56 arcanos menores ou então 40 arcanos menores e 16 figuras da corte, tá bem? Eu gosto mais desta última seleção. Gosto mais de arcanos maiores 22, arcanos menores 40 e 16 figuras da corte. É como a mim faz mais sentido. Um oráculo. Um oráculo pode ter qualquer estrutura, qualquer número de cartas, pode ser qualquer tema, ok? Vai depender do autor. O autor é que decide o que é que quer fazer, qual é o tema, que tipo de cartas é que tipo de cartas é que aquilo vai ter, basicamente, e quais são os seres de luz que vão trabalhar. Normalmente não é bem ele que escolhe, ele acaba por ser guiado pela sua conexão espiritual, ou por exemplo, é guiado pelas fadas, vai criar um oráculo de fadas, é guiado pelos anjos, vai criar um oráculo de anjos, tudo bem, mas isto também é como no tarô. O tarô também pode ter, há tarôs de anjos, de fadas, de sereias, há de tudo. Mas, de acordo com essas intuições que o autor tem a nível do oráculo, não é? Ele depois vai definir o número de cartas que o oráculo tem. Normalmente, entre as 40 e as 55, os normais, os oráculos normais. O baralho de tarô também tem temas, como eu estava a dizer, variados, não é? Porém, a estrutura, e é por isso que eu estou a falar que a estrutura é uma coisa determinante entre um tarô e um oráculo. A estrutura do baralho de tarô, estas 22, 40, 16 e 16, que eu vos falei há bocado, quando muda o tema do baralho, elas continuam a existir, normalmente, está bem? Só baralhos especiais de tarô é que não têm esta estrutura, mas quando nós compramos um baralho de tarô, estamos a contar que tem esta estrutura, que eu estava a falar. Quando compramos um oráculo, não há qualquer tipo de estrutura. Pode ter entre 40 a 55 cartas, mas pode ter, sei lá, 70 cartas, 90 cartas, 10 cartas, pode ter as cartas que tiver, sobre o tema que tiver, está bem? Portanto, a estrutura, não é? É aquilo que define mais, é aquela diferença maior entre um baralho de tarô e um oráculo. É mesmo a grande diferença, e para algumas pessoas é a única diferença, ok? Agora eu vou-lhe falar de outras diferenças um pouco mais pequenas, mas que para mim também são importantes falar, então vamos falar nelas. Uma delas é o nível, a dificuldade de aprendizagem. Eu, na minha experiência, pelo aquilo que sinto, é mais difícil iniciar uma leitura com um baralho de tarô, no geral, e mais fácil, no geral, com um oráculo. Em especial oráculos, por exemplo, da Doreen Virtue, que tem, como esta carta, tem uma mensagem em cima. Este está em inglês, mas já existem oráculos da Doreen Virtue em português, que é ótimo para as pessoas que não estão à vontade com o inglês, ok?
diz sempre o nome da carta, tem uma imagem normalmente relacionada com o nome e tem sempre aqui uma pequena frase a explicar a energia da carta, ok? Uma pessoa pega num oráculo, tira esta carta, vamos supor, e consegue, sem ir ao livrinho do oráculo, não é? Ter logo uma ideia do que é a energia. Se a pessoa não tiver muita experiência e não quiser reter a informação pela imagem, consegue logo pela esta frase e pelo título ter uma ideia, ok? Existem também, e isto é importante, alguns tarôs, mas são mais raros, em especial, lá está, tarô feito pela Doreen Virtue, também tem muito esta onda de ter o nome da carta aqui, depois tem aqui uma descrição para as pessoas que não estão à vontade com tarô e ainda não conhecem bem as cartas, pode ser uma boa aprendizagem, mas no tarô em geral, que é isto que eu estou a falar, as cartas apresentam-se assim, não é? Este é um bocadinho infantil, mas pronto, não interessa. Isto é um diabo muito querido. Este diabo, nesta ainda por cima só tem mesmo aqui o número, que é o 15, não é? Em cima e em baixo, números romanos, o 15. E a pessoa, ou a pessoa é muito boa já a ler a nível de imagens, ou está à vontade para explorar a imagem e receber as mensagens via intuição direto, ou então ela precisa ter um mínimo de conhecimento do que é a carta do diabo, o que é que isso significa no geral, não é? Para poder articular a informação mais facilmente, ok? É uma pequena diferença que para alguns pode ser considerada muito grande. Se a pessoa está a querer começar, eu realmente recomendo um oráculo. No geral, quero começar a ler cartas no geral, não quero aprender especificamente tarô, ok? Acho que um oráculo é mais fácil, porque a pessoa sempre tem estas indicações, como eu estou a mostrar na carta, e depois tem um livrinho que acompanha e explica com mais detalhe o que é que esta carta significa. E se a pessoa quer mais, por exemplo, usar para ela própria, é tranquilo, é confortável o oráculo, a comparar com o tarô. Se a pessoa quiser ler pela intuição, também pode usar tarô, tranquilo, pela imagem consegue chegar lá. Mas para se ler tarô, cruzando a informação da imagem com o significado geral da carta, já tem que se ter estudado as 78 cartas, minimamente, e ter uma noção geral das 78 para poder tirar uma carta e articular não só a imagem com o significado, ok? A nível de aprendizagem, eu acho que o oráculo, no geral, é mais fácil, a não ser que você compre. E se você quer aprender tarô especificamente, pode começar com os baralhos da Doreen Virtue, que realmente são mais fáceis porque têm logo a mensagem por baixo a dizer o que é que significa cada carta, né? Assim mais detalhadamente. A terceira diferença, que também não é uma diferença muito acentuada, não é uma diferença muito, como é que eu ia dizer, significativa, que eu posso apontar entre um baralho de tarô e um oráculo, tem a ver com o tamanho das cartas. As cartas, quando uma pessoa pensa baralho de tarô, as cartas normalmente têm este tamanho. Eu não sei de cor, mas depois eu vou medir e ponho aqui em cima do vídeo. O tamanho das cartas é sempre este, a não ser que a pessoa saiba especificamente que está a comprar uma edição de bolso ou uma edição gigante. Normalmente as cartas têm um tamanho standard, ok? De tarô. Os oráculos variam mais. Não é? Temos as cartas, estes são os da Doreen Virtue, que têm todos mais ou menos o mesmo tamanho, mas eu tenho oráculos com este tamanho e esta largura. Tenho oráculos pequeninos que parecem baralhos de cartas de jogo, portanto, não é que um tarô não possa variar em termos de tamanho, porque pode, mas eu noto mais nos oráculos uma variação de acordo com o que o autor quer fazer naquele dia. Há oráculos em formato de coração, redondos. Os oráculos é como se fosse completamente sem limites e nesse aspecto é mais comum nós vermos formas diferentes e tamanhos diferentes nas cartas de oráculo do que de tarô. Não é uma coisa tão comum. Não quer dizer que não exista. E pronto. Estas são as três grandes diferenças que eu posso apontar neste momento. Se eu entretanto me lembrar de mais alguma, eu volto a fazer um segundo vídeo. Está bem? Para já é isto que fica e espero que esta informação tenha ajudado. Obrigada. Até breve.